Fala, Doc, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é Fabrício Porteria da MedSimple. Está começando mais um Fixando Ciclo Básico 2 vezes mais. O assunto de hoje é antibiótico-terapia, mais especificamente a cefalosporina. Nesses dias a gente falou sobre as penicilinas e hoje vamos revisar aqui de forma ativa para fixar esse conceito, que é uma classe de antibióticos muito usada na prática clínica, que são as cefalosporinas, beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui também. As penicilinas e hoje vamos revisar aqui de forma ativa para fixar. Deixa eu colocar aqui o no Insta também. Fechou demais, live surpresa, não avisei ninguém, mas nunca é tarde para revisar, né? Nunca tem hora ruim para revisar, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui falando da cefalosporina. Esses dias a gente falou das penicilinas, que também são muito usadas, e a cefalosporina também são utilizadas pra caramba. Então, se você é estudante de medicina e não sabe utilizar cefalosporina, você tá bem por fora aí, né? Daqui a pouco você tá no ciclo clínico, no internato, vai passar vergonha nas aulas práticas e nas consultas, né? E para os pacientes também. Então, é um assunto fundamental saber as cefalosporinas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, ciclo básico, porque a farmacologia é um assunto do ciclo básico. Farmacologia. E, na sequência, a gente tem uma pastinha especial só de antibiótico terapia. Já falamos outro dia sobre penicilinas. Hoje vai ser cefalosporinas. Deixa eu só deletar aqui o deck antigo. O plano de estudo antigo de cefalosporinas. Agora sim, vamos lá. Ciclo básico, farmaco, antibiótico terapia, cefalosporinas, do zero. Beleza. Vamos só ver aqui o negócio. Taranã. Porque minha conexão não está muito boa aqui, não. Vamos ver. Bom, tá tranquilo. Acho que tá tranquilo para vocês aí, né? Tá tranquilo para vocês, então beleza. Vamos começar então. Cefalosporinas. Então, o conceito básico sobre cefalosporinas é a gente lembrar que elas fazem parte daquele grupo de antibióticos chamado de beta-lactâmicos. O que é isso? São antibióticos que têm o famoso anel beta-lactâmico, que é uma estrutura que vai impedir a síntese da parede celular bacteriana. Se a bactéria perde a integridade da parede celular, ocorre um desequilíbrio osmótico e ela morre, tá? Então a gente já viu que as penicilinas são beta-lactâmicos. E hoje a gente vai ver também que as cefalosporinas também são beta-lactâmicos, tá? Então, para a gente começar, uma questão conceitual que a gente tem que saber, tá? Porque se alguém te perguntar como é que essa droga funciona, você tem que saber como médico, né? Saber dar uma explicação pelo menos básica sobre isso. Então, quais das drogas abaixo inibem a síntese da membrana celular das bactérias? Cefalexina, azitromicina, neomicina e clavulanato. Então, como eu acabei de falar para vocês, as cefalosporinas são beta-lactâmicos, então elas inibem a síntese da parede celular. Então, a gente pode marcar com tranquilidade a letra A, que a cefalexina, só pelo prefixo, já deve supor que ela é uma cefalosporina. E já para te adiantar, todas as cefalosporinas começam com cef, tá? Então, não tem como não saber o nome de uma droga que ela é uma cefalosporina, tá? Porque todas elas começam com cef. E a explicação é que todos os beta-lactâmicos, incluindo as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Aí outros antibióticos que não são beta-lactâmicos, como a vancomicina, daptomicina, são inibidores da formação da parede celular bacteriana. Lembra da vancomicina que eu falei para vocês em outra aula, em outra live de digestões sobre as penicilinas? Lembra que se a oxacilina não funciona, a gente diz que aquele estáfilo ele é resistente à meticilina, então você iria usar a vancomicina. Por quê? Porque ela também age na parede celular. Só um adendo aqui, mas o assunto de hoje são as cefalosporinas, tá? Esses outros aqui, ó, a azitromicina, que todo mundo prescreve para COVID aí indevidamente, né? Neomicina, eles agem na síntese proteica, tá? Então, a azitromicina, macrolide que age na síntese proteica, nós vamos fazer outras lives sobre isso também. E a neomicina, que é um aminoglicosídeo, também age na síntese proteica. E o clavulanato, que a gente falou lá na aula sobre penicilinas, ele não é um beta-lactâmico, nem uma penicilina, nem nada. Ele é um inibidor de beta-lactamase.
tá? Que é para administrar junto com beta-lactâmicos contra bactérias que produzem aquela beta-lactamase, tá? Que essa beta-lactamase, o que ela faz, né? Ela impede a ação do anel beta-lactâmico que iria destruir, que ia impedir a síntese da parede celular. Beleza? Então, vamos lá, então. Então, aqui, esse conceito dessa questão, basicamente, era para vocês saberem que as cefalosporinas são beta-lactâmicos e elas agem impedindo a síntese da parede celular. Conceito básico, né? Então, vamos para a próxima questão. São cefalosporinas de terceira geração. Então, aqui começa a palhaçada das cefalosporinas, porque é uma sacanagem a gente tem que saber esse monte de nome, né, e um monte de geração, mas infelizmente assim funciona, assim que elas foram organizadas, e isso ajuda a gente a saber contra qual organismos elas vão funcionar. Então, se eu sei quais são as cefalosporinas de primeira geração, eu sei que elas funcionam contra determinado tipo de organismo. Se eu sei se elas são de segunda, outro, terceiro, outro, quarta geração, outra, quinta geração, outro. A gente tem que saber pelo menos os principais representantes das 5 gerações de cefalosporinas. Meu Deus do céu, é coisa pra caramba, mas eu vou ajudar vocês hoje a conseguir memorizar de forma mais simples, para que vocês consigam lembrar disso a longo prazo e poder usar na clínica de vocês, na UBS, no internato, nas aulas práticas, e ter uma noção, pelo menos geral, e das principais cefalosporinas, tá bom? Então, o que vocês acham aí, né? Cefalosporinas de terceira geração. Cefepime e ceftriaxona. Vixe. Ceftriaxona, cefotaxime e ceftazidime. Meu Deus, o que é isso, né? O que é terceira geração, o que é segunda, o que é quinta? Só sei que tudo aqui é cefalosporina, né? Mas e agora, o que é? Que geração que é, né? Quem se arrisca aí? Ceftriaxona e ceftaroline. Cefazolina e ceftriaxona, tá? Um macetaço que a gente sempre usa para não errar é que não tem como, né? A ceftriaxona é de qual geração? Tri de 3, né? Terceira, tá? Mas todas as alternativas já têm ceftriaxona. Então, se você já aprendeu esse macetão, não adiantou de nada, porque você só sabe da ceftriaxona. Existem outros representantes bem importantes, tá? Da terceira geração de cefalosporinas e você tem que saber. Então, vou falar aqui para vocês, tá? Que a cefepime não é porque ela é de quarta geração. Então, mais pra frente eu vou explicar para vocês, tá? Ceftaroline também não é porque ela é de quinta geração, tá? E a cefazolina também não é, tá? Então, a gente pode, porque ela é de primeira geração. Então, a gente pode aqui falar para vocês que a ceftriaxona, a cefotaxime e a ceftazidime são as cefalosporinas de terceira geração. Tem uma tabelinha aqui que explica, resume bem para a gente aqui o que é cada... quais são cada geração de cefalosporinas, tá? Aqui a gente falou sobre a terceira geração, a ceftriaxona, que é a mais clássica, né? Mas também a ceftazidima e a cefotaxima, tá? O que a gente tem que saber, basicamente, dessa tabelinha que é fundamental sobre as cefalosporinas? Que da primeira, faltou aqui a quinta geração, que tem a ceftaroline também, tá? De cima para baixo, da primeira até a quarta geração. Então aqui a primeira geração pega muito bem quem? Os gram-positivos, especialmente os Staphyloaureus, tá? Então a gente usa muito as cefalosporinas de primeira geração para infecções de pele, principalmente, tá? Se alguém ele tem uma celulite, por exemplo, a gente vê muito que os médicos prescrevem a cefalexina. Se alguém tem um abscesso, né, que a gente drena um abscesso, o pessoal vai lá e prescreve cefalexina também, tá? Por germes de pele. Então, essa cobertura na primeira geração é principalmente para gram-positivos, lembra do estáfilo. Só que conforme a gente vai crescendo nas gerações, a gente diminui essa proteção, essa cobertura de gram-positivos. É uma regra meio que geral, não funciona 100%, mas é bom lembrar assim. Então, da primeira geração até mais para baixo, a gente vai lembrar dos germes gram-positivos.
E quanto mais a gente vai avançando na geração, mais elas vêm cobrindo os gram-negativos, tá? Então, às vezes, a gente pode querer usar uma lógica, né? Sobe a geração, então mais positivo. Não, é o contrário. Né? Na cabeça a gente tem que pensar, quanto maior a geração, mais cobre gram-negativos, tá? Então, lembra dessa lógica. Primeira geração, mais gram-positivos. Quanto mais vai subindo a geração, mais gram-negativos, tá bom? Uma regra geral para a gente lembrar, tá? E vamos já aproveitar aqui para lembrar das outras representantes da terceira geração, além da ceftriaxona. Eu já falei para vocês, né? Macetão da ceftriaxona, terceira geração, tá? Agora, as outras aqui, tá? Que a gente pode, como que a gente pode lembrar delas? Por exemplo, né? Que elas vão ter aqui, perto do F, a letra T também, logo depois, né? Ceftriaxona, né? Ceftazidima. Então, ceftazidima é importante para a gente lembrar que ela também é de terceira geração. E por que a ceftazidima é importante? Porque ela cobre um germe especial aqui, que existem algumas poucas drogas usadas para tratar ele, e ele é um germe bem específico, que é Pseudomonas, tá? Os americanos usam muito o mnemônico, eles pegam esse TAS aqui, né? Ceftazidima, para lembrar que pega Pseudomonas, tá? Então, para você lembrar, terceira geração, lembra de dois principais, ceftazidima e ceftriaxona, os dois tem que ter logo depois do cef, tá? Então, ceftriaxona, ceftazidima, e a ceftazidima, para você lembrar de Pseudomonas, tá? Então, aprendizado dessa questão aqui. Cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, ceftazidima, pode lembrar também do cefotaxime, que pode ser usado também, e a ceftazidima cobre Pseudomonas, tá? Então, importante a gente lembrar disso. Beleza? Vamos para uma próxima questão aqui. Então, aprendemos o que a gente aprendeu até agora. Tá? Primeiro, que a cefalosporina é um beta-lactâmico. Outra, que da primeira geração cobre mais gram-positivo e conforme vai subindo a geração cobre menos e cobre mais do que gram-negativos. E que a terceira geração, os principais representantes são a ceftriaxona, que tem T logo depois do cef, e o ceftazidima. E ceftazidima cobre o quê? Pseudomonas, tá? Então, pra gente lembrar disso aí. Olha aqui a outra questão aqui, ó, para vocês, ó, para fixar bem. Qual dessas é uma cefalosporina de terceira geração? Cefazolina, cefalotina, cefepima ou cefotaxime? Lembra que a gente falou de dois principais, que é a ceftriaxona e a ceftazidime. E também que a gente falou do cefotaxime, tá? Representante importante aqui. Tá bom? A cefazolina é de primeira geração. Lembra que a gente falou de germes gram-positivos? É muito comum nas emergências, quando chega um paciente com fratura exposta, chega lá o residente de ortopedia e já fala, ó, 2 gramas de quefazol, né? Quefazol é quefazol, cefazolina, tá? Então, por quê? Porque é usado para germes de pele, que é uma fratura exposta que tem comunicação com a pele, tá bom? Cobre gram-positivos, tá? Cefalotina também de primeira geração, mas não é muito famosa, tá? E a cefepima, que eu falei em outra questão, de quarta geração, tá? Quem mandou bem aí, ó, F. Billy... A Maier tá mandando muito bem em todas as lives, ela sempre tá presente, acerta tudo, essa menina. Cefotaxime, tá? Então, para você lembrar que é de terceira geração, junto com a ceftazidina e a ceftriaxona, tá bom? Então, vamos lá. Essas aqui vão ser mais do mesmo, então quero usar bem o tempo de vocês aqui para vocês aprenderem, beleza? Qual dos seguintes antimicrobianos é uma cefalosporina de primeira geração? A gente aprendeu bem de terceira, agora vamos voltar para a primeira, tá? Cefalexina, cefuroxima, ceftriaxona ou cefepima? Ó, a gente já sabe que ceftriaxona é terceira, então não é, né? A gente já viu aqui também que o cefepima, falamos em outra questão anterior, que é de quarta, então não é. Quer saber o de primeira. E agora, né? Cefalexina ou cefuroxima? Ixi, qual aqui que será que é a de primeira geração, tá? Vou ter um macetinho visual aqui para vocês lembrarem já de primeira e de segunda geração, tá? Então vamos lá. Cefalexina, tá, gente? A primeira geração, cefalexina. Junto com a cefazolina, que eu também falei para vocês, tá? Ó, a cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração, com boa cobertura para o quê? Gram-positivos, tá? Então lembra bastante disso. Primeira geração cobre bastante gram-positivos, tipo estáfilo, por exemplo, tá?
Aqui a gente fez um mnemônico visual para vocês lembrarem, né, dos principais representantes da primeira e da segunda geração. Tá? Existem outros, mas quero que você... Porque a gente não, quando a gente for aprender uma coisa nova, a gente não pode querer focar em saber tudo, senão a gente vai se confundir. Então, foca na cabeça os principais e depois você vai armazenando novas informações específicas na tua cabeça. Então, primeiro vamos criar uma base sólida, pelo menos saber um representante de cada geração, tá? Os que forem mais fáceis de lembrar, como da terceira, que tem o T ali, Ceph, Taz, Dima, Ceph, Traxona, eu já falo mais, mas conforme foram as gerações que tem muitos e que não tem muita lógica, eu vou falar um só para vocês criarem uma base na cabeça de vocês. Essa é a intenção aqui, criar uma base de antibiótico-terapia na cabeça de vocês, tá? Com a prática, com o tempo, vocês vão melhorando, mas essa base simples e você tem que saber agora, tá? A gente criou aqui um mnemônico visual para você lembrar quem que é esse daqui, quem conhece esse personagem aqui. Se você não conhece esse personagem aqui, acabou o mnemônico. Aí eu cancelo aqui o MedSimple e não adianta de nada, tá? Esse aqui é o Alex, tá? Que é o leão do Madagascar, tá? Então, para você lembrar da primeira geração, todo mundo começa com Ceph, né? Cephalexina, tá? Então, Cephalexina para você lembrar da primeira geração do Alex, tá bom? E da segunda geração, ele aqui tá falando Oxi, né? Oxi. Você lembrar do que? Da cefoxitina. Então, cefalexina, primeira geração, sobe aqui para Oxi, cefoxitina, segunda geração. Tá bom? Então, lembrem disso. Cefalexina, primeira geração, cefoxitina. Para você lembrar disso, você vai lembrar do Alex falando Oxi. que estado do Brasil que fala Oxi, né? Não lembro mais. É Nordeste, será? Então, aprendizado dessa questão aqui, questão número 6. Para você lembrar que a cefalexina, por causa do Alex, é a primeira geração, e a cefoxitina, porque ele fala lá em cima, Oxi, é a segunda geração, tá? Outro de segunda geração também seria aqui, por exemplo, a cefuroxima, tá? Mas lembre da cefoxitina, porque o Alex está falando Oxi, tá? Para você ter uma base na sua cabeça, quando você não souber para onde correr, você lembra do Oxi, tá bom? Fechou. Próxima questão. No que tange as indicações clínicas das cefalosporinas de segunda geração, assinar a alternativa correta. Segunda geração. Segunda geração é quem? O Oxi, que está lá em cima. Então, cefoxitima. E quem que era outra? Cefuroxima. Tá bom? Beleza. A cefuroxima é de escolha para tratamento de meningite bacteriana. Não, aqui vai um aprendizado importante dessa aula também, que a cefuroxima é segunda geração. E a ceftriaxona, por exemplo, é de terceira geração, e é ela que é usada principalmente nas meningites bacterianas. Então, falou de meningite bacteriana, você tem que lembrar na hora de ceftriaxona. Tá certo? Então, meningite bacteriana, ceftriaxona. A princípio, de modo geral, é isso, tá? É uma regra quase que geral. Então, não é cefuroxima. A cefalosporina de segunda geração, quem são de segunda geração? Pensa na sua cabeça. O que o Alex, que é de primeira, está falando lá, Oxi. Né? Então, cefoxitina e a cefuroxima também podem ser usados com segurança em infecções respiratórias. O que será que cobre, né, essa segunda geração? Eu falei para vocês que a primeira geração cobre gram positivo. A segunda geração cobre bem também gram positivo e também cobre um pouco de gram negativo. Tá? Então, parece ser plausível. Né? Infecções respiratórias, vamos pensar em o que? Strepto, né? A hemófilos, né, por exemplo. Parece que sim. O Cefaclor é indicado principalmente para tratamento de infecções intraminióticas. Ixi, o que é Cefaclor? Ixi, ferrou, né? Não sei, vamos deixar aqui em stand-by. Depois a gente lê o comentário, não tem problema não saber. A cefoxitina é a segunda geração ou primeira? Segunda, ó, o Alex falando Oxi lá em cima, então é segunda. Com cobertura para pseudomonas. Eu falei para vocês sobre pseudomonas na segunda geração? Não. Lembra quando eu falei da pseudomonas? Que eu falei até agora? Da terceira geração, qual especificamente? É ceftazidima, porque cobre pseudomonas, esse mnemônico que os americanos usam, tá? Então, isso aqui tá errado. Então, vamos de letra B, tá? Cefalosporina de segunda geração podem sim ser usadas com segurança em infecções respiratórias, tá? Aqui a explicação te diz tudo, aqui a plataforma te diz tudo, não precisava nem estar aqui falando nada. O raciocínio é simples. As cefalosporinas de segunda geração possuem boa atividade contra gram-positivos e negativos, com boa cobertura para os principais germes que fazem pneumonia, como pneumococo, haemophilus, estáfilo, tá? Então são boa escolha sim para tratar infecções de vias aéreas, sim, tá bom? Vamos ler o comentário das outras.
cefaclor. O que é cefaclor? Segunda geração também, com baixa passagem pela barreira placentária. Então, não é bom para usar para infecções no líquido amniótico e no feto, tá? Então, um dado adicional aí, além da cefoxitina e da cefuroxima, tem esse cefaclor, mas não é tão relevante assim, tá? Quero que você saia daqui sabendo da cefoxitima, pelo menos, tá? Se lembrar da cefuroxima, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então, o aprendizado principal dessa questão que eu soubesse era dessa aqui que é errada, tá? Que, na verdade, a ceftriaxona, que é de terceira geração, é muito usada em meningite, tá? Então, foco aqui, não vou ficar aqui falando para vocês umas besteiras que vocês nunca vão usar na vida, tá? Quero que você saiba aqui a aplicação clínica. Então, ceftriaxona vai usar na meningite, tá bom? Próxima questão. São cefalosporinas de terceira geração, exceto. Aqui a gente está, novamente, ativamente revisando o que a gente acabou de ver há poucos minutos atrás. Lembra, sem olhar ali, ó, sem olhar para o celular. Olha só aqui para mim e me responde. Ceftriaxona, quem eram as três que a gente viu? Eu falei ceftriaxona? Terceira geração. Quais são as três que a gente viu? Ceftriaxona. Qual que é o outro que tinha que ter? Ceftazidima, tá? E cefotaxima. Então, essa aqui é de terceira, essa aqui é de terceira, essa aqui é de terceira. E a outra, cefepime, era de quarta geração. Então, que fica aqui o aprendizado já para a gente começar a lembrar que cefepima é de quarta geração, tá bom? Então, vamos lá desde o começo agora tentar fazer aqui um resgate na nossa cabeça para a gente fixar isso aqui por muito mais tempo e não só ver uma aula e esquecer daqui a pouco, porque essas informações são muito importantes para a clínica, tá? Primeira geração, alexcefalexina. Segunda geração, ele falou, né? Cefoxitina. Então, cefalexina é a primeira, cefoxitina é a segunda. Terceira geração, que tem o T, né? Ceftriaxona, ceftazidima e cefotaxima, tá? Mas se você lembrar só da... Quase fiz assim para vocês, né? Se você lembrar só da ceftriaxona e da ceftazidima, eu já vou ficar bem feliz, tá? Quarta geração, vamos começar a aprender agora. A cefepima, tá? Cefepima. O que parece pima? Prima, né? Prima. E eu vou falar para vocês também da quinta geração, que é a ceftaroline, tá? Como que eu lembro na minha cabeça isso? Não sei porquê. Eu por acaso, eu tenho uma prima, eu tenho mesmo, que chama Caroline. Então, eu lembro de prima Caroline. Então, cefepima, ceftarolina, tá? Então, é assim que eu lembro na minha cabeça. Então, desde o começo, foi primeira geração. Fala na sua cabeça aí, fala com você mesmo aí. Dá uma de louco em casa e fala. Cefalexina, do Alex, cefalexina, tá? Falou Oshi, segunda geração, cefoxitima, tá? Terceira geração, ceftriaxona e ceftazidima. Quarta e quinta, prima Caroline, cefepime e ceftaroline, tá bom? Então, lembrem dessas 5... Já acabou aqui, ó. Eu tenho mais questão para fazer e já passei toda a mensagem que eu queria para vocês lembrarem dos principais representantes de cada geração de cefalosporinas, tá? Então, lembre dessa sequencinha que você nunca vai errar, beleza? Então, aprendemos... Essa questão aqui foi o que especificamente para a gente lembrar da cefepima, que é a quarta geração. Pima da prima, né? A quarta é Caroline, quinta, ceftaroline. Tá bom? Em relação à cefalosporina de quarta geração, que é quem é a prima, a cefepima, a alternativa correta. A cefpiroma e a cefepima são as únicas cefalosporinas de quarta geração atualmente disponíveis no Brasil. Sei lá, velho. Alguém aqui já prescreveu cefalosporina de quarta geração na faculdade? Acho que não, né? São utilizadas principalmente em infecções por estafilococos meticilino resistentes, o MRSA, em substituição às penicilinas. Falsa, tá? Vou falar para vocês já adiantar uma informação que quem é utilizado para tratar MRSA, né, estafilococcus resistente à meticilina, além da vancomicina, que não é um beta-lactâmico, qual cefalosporina que a gente usa para tratar MRSA? A quinta geração, tá? Então, uma coisa bem específica lá da Caroline da quinta geração, é que ela trata MRSA, tá? Então, é um dado fundamental, conceito-chave que tem que saber, tá? Então, essa aqui está incorreta. A quarta não faz isso. São utilizadas para tratamento hospitalar de pseudomonas e enterobactérias. Aqui está outro conceito-chave, tá? Lembra que eu falei para vocês que a de terceira geração, aquela ceftazidima, trata pseudomonas?
A quarta geração, a prima, também trata pseudomonas, tá? Dá para lembrar da letra P de pseudomonas, cefepime, tá? Também é um mnemônico que dá para ser utilizado, tá bom? Então, essa é a correta, tá? Que é um conceito que você tem que saber. Quarta geração, utilizado principalmente para pseudomonas, tá certo, gente? Então, vamos lá. Não sei, no Instagram aqui eu tava acompanhando os comentários e sumiu aqui. Será que é só no meu celular que tá assim? Ou será que é de todo mundo? Deixa eu mudar aqui a coisa. Eu acho que tá dando, né? Acho que deu. Foi. Tá tudo certo. Foi, vamos para a próxima. Então, o conceito dessa questão que eu queria que você soubesse é que a quarta geração, a pima, cefepima, trata com P também, pseudomonas. É isso que eu queria que você soubesse. E também que a quinta geração, a taroline, trata Staphylococcus resistente à meticilina. Tá bom? Então, próxima questão. As cefalosporinas são antimicrobianos. Ó, questão de residência. Meu Deus, questão de residência. Deve ser difícil pra caramba. Vamos ver. São antimicrobianos beta-lactâmicos com amplo espectro, classificadas em gerações, quanto à sua atividade antimicrobiana e características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Considerando a cefalosporina de segunda geração, essa é a alternativa correta. Meu Deus, questão de residência, pedindo para você dizer, diz aí um nome de uma cefalosporina de segunda geração. Você que é o pica aí, você que é o cara, você que é a mãe aí, ó. Diz aí para mim uma cefalosporina de segunda geração. Vou te dar um ponto para a prova de residência. Isso que eles falaram para você. E você estava lá de bobeira, você só lembrou que tinha o Alex, que era de primeira, e falou o quê? Oxi, lá em cima. Cefoxitina. Então você já marcou aqui, ó, a letra B e saiu correndo. Tá? Então, fácil pra caramba, né? Agora vamos aproveitar essa questão para revisar o resto. Cefepime, qual geração que era? Da prima Carolina, da quarta, né? Pime, então aqui é a quarta, tá? Cefalexina Alex, primeira geração. Ceftriaxona, tá? Tri, de terceira geração. Cefazolina é uma de primeira geração. Não quero que vocês gravem ela agora, eu foquei aqui na cefalexina, mas também é muito usada, que eu falei para vocês na ortopedia, né? Fatura exposta, 2 gramas de kefazol, cefazolina nesse cara, tá? Então, primeira geração. Beleza? Vamos resolver aqui mais duas só. Aí, Marcelão, bem demais, cara. Mandou bem. Já falei para vocês aqui para vocês fixarem. Qual das alternativas abaixo representa um micro-organismo não coberto pela cefalosporina de quinta geração? Estáfilo. Falei para vocês o quê? Que cobre muito bem Staphylococcus resistente à meticilina, a quinta geração, a taroline lá embaixo. Então, sim, ela cobre estáfilo, né? Porque ela é resistente ou não, ela cobre a resistente, tá? Hemófilos, lembra que eu falei de cima para baixo das gerações? Quanto mais para baixo, mais cobre gram-negativos, e hemófilos tá aqui. E também cobre um pouquinho de gram-positivos também, tá? Pseudomonas, tá? O que eu falei para vocês de pseudomonas? Que a quarta geração, que é a prima do P do pseudomonas que cobre, é a quarta, não é a quinta. É a prima, não é a Caroline, tá? Então, pseudomonas que não cobre a quinta, que cobre a quarta, tá? Essa é a resposta, beleza? Aqui, estáfilo, né? Cefalosporina cobre em gram positivos. Aqui, né? Cefalosporina em segunda geração cobre uma influenza, blá, blá, blá. Bacilos gram-negativos e entéricos, tá? Também é coberto pela quinta geração, tá bom? Então, o conceito aqui foi para a gente relembrar essa questão aqui, para a gente lembrar que quem cobre pseudomonas é a quarta geração, a cefepima, tá? Última questão aqui, tá? Para a gente fixar bem e ir embora daqui confiante que você vai lembrar desse conteúdo por muito tempo, tá? Se quiser revisar com flashcards, aí você vai lembrar para sempre. Qual das cefalosporinas abaixo é de quinta geração? Meu Deus, isso aqui não vou nem olhar, né? Vou até fechar o olho e falar aqui, né? Quinta geração era prima taroline, né? Caroline. Então, ceftaroline. Cadê? Letra D, tá? Ceftaroline. Agora, para mostrar que vocês são foda, vocês vão mostrar aqui, vamos falar qual que é cada uma aqui, ó. Cefepime, qual que era a prima da quarta geração?
cefotaxima. Qual que era? Da ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxina, a terceira geração, tá? E ceftazidima, acabei de falar, lembra que ela também cobre o quê? Pseudomonas, ceftazidima, também terceira geração. Tá bom? Galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? A galera mandando bem demais aí, ó. A Maia, o Marcelão aí, o pessoal voando, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer revisão antes da prova de vocês, que vocês quiserem, tá? A gente faz para vocês, não tem problema nenhum. Para nós é um prazer aqui poder tá sempre facilitando o conteúdo de medicina de qualquer fase para vocês. Então, quem quiser alguma revisão algum dia de qualquer conteúdo, manda no direct lá da Medicina e fala, eu quero revisão, eu vou ter prova de, sei lá, eletro, qualquer coisa. Estou desesperada, ajuda nós, a gente faz uma live aqui para vocês, especial para sua prova também. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima live. Boas que de tarde já vai ter outra live do ciclo básico, hein? Estão prometendo aí, vamos ver. Valeu, gente. Tchau, tchau.